Olá galera, este é mais um vídeo bônus da série Criptografia do Zero, aqui do canal Baixa Impedância. Como vocês já devem ter percebido, esses vídeos bônus servem para mostrar na prática aquilo que vimos na teoria, de forma simplificada, mas sem perder a profundidade necessária para um bom entendimento dos princípios que regem a criptografia. Hoje eu vou mostrar na prática algo extremamente importante que vimos em teoria no último vídeo. Nós aprendemos que o Monte-Pad é matematicamente seguro, mas isso apenas quando algumas condições são atendidas. Então, vamos relembrar essas condições? 1. A chave deve ser realmente aleatória. 2. A chave deve ser do mesmo tamanho que a mensagem. E 3. A chave só pode ser usada uma única vez. Com essas três condições satisfeitas, nós temos o que Shannon chamou de sigilo perfeito. Assim como nos vídeos bônus anteriores, eu vou fazer uso de um programa que eu mesmo desenvolvi para mostrar passo a passo toda a ideia de como se aplica a criptoanálise. Qual é a ideia? Eu vou apresentar 5 mensagens diferentes que foram cifradas usando a mesma chave aleatória. A partir daí, vamos aplicar análise estatística, baseado na frequência das letras na língua portuguesa, para recuperar o conteúdo das mensagens. Vai ser bem legal ver como a teoria encontra a prática e como um pequeno erro operacional destrói uma segurança que, se usada corretamente, é absoluta. Então, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui o arquivo, né? Nesse arquivo aqui, eu posso abrir a minha análise de frequência, coloco aqui, língua português completo, abro, então tem aqui toda a probabilidade de cada letra que vai ser utilizada. Aí eu venho aqui, coloco o texto em ASCII, e atualizo aqui, eu tenho aqui, texto encriptado, e abrir. Pronto, abri. Então o que acontece? Aqui eu tenho os textos encriptados. E aqui eu vou ter os textos decriptados, desde que eu tenha a senha. Certo? A chave, no caso. Por exemplo, eu faço aqui um XOR, né? O XOR, ele está todo zero. Vou gerar uma chave aleatória aqui, Vou colocar aqui 65 caracteres. Eu vou colocar aqui em hexadecimal. A chave está aqui, quando eu aplico um XOR, ele muda, né, o texto cifrado para o texto claro. Mas só se a chave estiver correta que aparece o texto correto aqui. No programa ele aceita você usar aqui, mostrar as mensagens e a chave em ASCII, né, ou seja, em caracteres. Deixa usar caracteres para os caracteres que são comuns. E quando são caracteres que fora do padrão, ele mostra aqui de azul em decimal. Ele pode mostrar em hexadecimal, aqui de azul, ou tudo em hexadecimal. Aí como é que funciona o Monte-Pad, como a gente viu? Por exemplo, eu venho aqui na mensagem, vou colocar ela aqui em hexadecimal para a gente entender melhor. O primeiro que é 2B. Então, 2B XOR A9, bit a bit, vai dar o quê? Vai dar 82. Então é muito simples, né? Você aplica a chave aqui e aqui aparece as mensagens decriptadas. Agora, como é que a gente aplica a quebra? A quebra funciona assim, Cada letra tem uma probabilidade de ocorrência, né? E tem letras que têm uma probabilidade maior e outras menor. Se eu tivesse só uma mensagem, então a probabilidade seria qualquer coisa, porque a chave, ela pode ser qualquer coisa. Então, sempre vai existir uma chave que gera qualquer mensagem. Agora, quando você tem mais de uma mensagem, o que acontece? Eu posso usar a chave para executar uma mensagem válida aqui. Mas quando eu faço isso, as outras mensagens ficam erradas. Só vai existir uma situação em que todas as mensagens são corretas, que é quando a chave está correta. É por isso que eu preciso dessa correlação entre mais de uma mensagem para quebrar essa cifra. E como é que funciona isso? Funciona muito simples, Se eu coloco, por exemplo, eu vou colocar aqui, vamos começar aqui com zero aqui, né? Como é que eu faço para começar com zero? Deixa eu colocar aqui assim, ASCII, pronto. Eu vou ter que descer aqui. Deixa eu gerar uma outra aleatória para ganhar tempo. Pronto. Deixa eu só colocar no zero ali para ficar mais didático.
Pronto. Ó, se eu coloco 00 aqui, aparece esse símbolo aqui, esse símbolo aqui, esse símbolo aqui e esse símbolo aqui. Qual é a probabilidade de ocorrer esse símbolo com esse símbolo, com esse símbolo, com esse símbolo, com esse símbolo? A probabilidade vai ser essa aqui, ó. 10 elevado a menos 21. Muito baixa, mas enfim. E se eu mudar para 0,1? Ó, continua isso aqui. E se for para 0,2? Piorou. E 0,3? Então, eu vou fazendo isso até FF. De 00 até FF. O valor da chave que apresentar a maior probabilidade é provavelmente o correto. Mas pode ser que seja o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Entendeu? Então, eu simplesmente faço isso. Eu vou procurar qual é o que tem a maior probabilidade. Então, eu vou mostrar isso na prática aqui. Só que em vez de eu ficar apertando aqui e olhando, eu simplesmente aperto aqui a análise de frequência que o programa faz isso para mim. Mas é isso que ele está fazendo. Você poderia fazer isso na caneta e papel, entendeu? Você multiplica essas probabilidades aqui dessas 5 letras de acordo com a frequência da língua portuguesa, né? Que no caso é essa aqui, ó. Não, calma aí. Que é essa aqui. Por exemplo, o espaço, ele tem 17% de probabilidade de ocorrer. A letra A tem 1%. A letra B tem 0,1%. A letra C tem 0,48%. Então, é isso. Então, vamos ver como é que funciona. Vou apertar aqui. Ó, ele está analisando todas as possibilidades. Ó. Ah, mas é lento? Não, eu programei para isso aqui ser lento para ficar didático. Para a gente visualizar o que está acontecendo. Certo? Aí aqui vai mostrando a probabilidade. Aqui está uma probabilidade de menos 36, porque eu coloquei caracteres não conhecidos fixo com uma probabilidade baixa. Fixa, aí tende a sempre gerar um número pequeno fixo para são caracteres que não pertence àquela lista, né? Essa lista aqui de probabilidade. Mas enfim, ó, o mais provável é 10 elevado a menos 11, que no caso é o valor 4E. Pode ser que seja outro valor? Pode. Se eu apertar aqui, ó, ele vai para o valor mais provável. Ó. Está procurando. Ele está procurando de novo a mesma coisa, vai chegar no mesmo resultado. Mas só para vocês entenderem o programa. Aí se eu apertar esse segundo botão aqui, ele vai para o segundo mais provável. Esse aqui o terceiro mais provável, esse aqui o quarto mais provável, esse o quinto mais provável, até o 10º mais provável. Que a gente vai ver que às vezes isso é interessante. Porque nem sempre, quase nunca, todos os caracteres vão ser exatamente o mais provável. Mas a gente vai ver que isso ajuda facilmente a quebrar a cifra. Ó, eu vou colocar aqui o print 1, ou esse print 3, ele faz bem devagar, passo a passo para você ver. Esse print 1 aqui, ele faz todos de uma vez bem rápido. Ó, vou aplicar. Ó, tá aplicando. Aí aparece de amarelo aonde está sendo aplicado. Então pode ver que ele já rodou as 256 possibilidades em cada byte da chave e já deixou aquela mais provável. E aqui vai aparecendo a probabilidade. Ó. Aí está quebrando. Ó, pode ver que já está aparecendo na língua portuguesa aqui, ó, frases com alguns errinhos. E esses errinhos é justamente onde a gente tem que ir lá e arrumar. Mas quase tudo está quebrado. Aí pronto. Aí a gente vai analisar aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, eifra perfeita. Eu e dado. Então pode ver que aqui, ó, esse E na verdade é um C. Então a gente vai mudar aqui, ó, pronto. Não, opa, ó. A gente vai ter que procurar o número da chave que gera um C aqui. Simples, eu posso fazer isso aumentando ou diminuindo a chave até chegar no que eu quero, ou eu posso simplesmente forçar aqui um C que eu quero. Eu quero forçar um C, então eu coloco aqui a letra C e eu faço isso, procuro. Então ele já encontrou o valor que gera a letra C aqui. Então, ó, cifra perfeita exige reutilivar. Então pode ver que tem um errinho aqui, ó, exige. Ó,
nesse izinho aqui. Ó, esse V aqui, na verdade, é o quê? Reutili, aqui é um Z. E aqui esse I vai ser o quê? Vai ser um E. Então, vamos procurar o segundo mais provável. Ó. Tá procurando, ó. Aí eu coloquei de propósito aqui para ficar bem lento, para a gente ver o que está acontecendo. Ele está mexendo exatamente nessa chave aqui, nesse byte, e está mexendo nessa parte aqui das mensagens. Ó, a gente vai ver que quando arrumar uma, arruma todas. Aí aqui mostra a probabilidade, tá? O log da probabilidade, né, em escala logarítmica. Se não tivesse escala logarítmica, assim como no programa anterior, estaria aqui um número gigantesco e pequeno, né, 0,0000, então é mais viável aparecer aqui em log. Pronto, ó. Opa, o segundo foi o O, então não acertou. Então vamos tentar o terceiro. Vou colocar aqui o primeiro aqui para ser mais rápido. Ó, o terceiro é o M, o quarto N, D, K, B, Z e H. O certo não foi nenhum dos 10, mas pelo contexto a gente mata, né? Ó, eu posso colocar aqui, ó, a letra E e forçar. Ó, exige chave aleatória do mesmo tamanho da mensagem. Pronto, acabou. Cuidado, reutilizar a chave no anti-pad compromete toda a segurança. Ó, aqui no finalzinho tá errado. Certo? Porque é toda a segurança, né? Beleza, vamos ver. Segurança. Ó, essa mensagem ela é um a mais, o número de caracteres é um a mais que a primeira, por isso que não está aparecendo nada na primeira aqui, ó. Então eu vou colocar aqui número 1, que essa aqui é a mensagem 0, essa é a mensagem 1, e eu vou forçar a letra A. Eu sou obrigado a forçar? Não, eu podia ficar mudando aqui, ó. Ó, e indo até chegar no A, ó. Ó, pronto. Só que se eu apertar o A e der um procurar aqui, ele força mais rápido. E o Z já arrumou aqui também, o Z, ó. Vez. Segurança perfeita depende de a chave ser única e usada só uma vez. Claude Shannon demonstrou formalmente que existe sigilo perfeito. E criptografia não é apenas embaralhar e tornar a mensagem secreta. Então tá aqui a demonstração de como se quebra o anti-pad se a chave for reutilizada. Uma coisa que dá para pensar também é o seguinte, que o outro postulado, né? A chave tem que ser do tamanho da informação. A gente pode imaginar que essa situação aqui, ela também é equivalente a você utilizar a chave só uma vez, mas a chave pequena com informação grande. Por quê? Porque se eu somar essas 5 informações aqui, é como se fosse uma informação única maior, com uma chave pequena, né? Porque não é do tamanho de todas essas 5 informações. Então é equivalente. Essas relações elas são bem equivalentes. E é isso. E agora fica claro o ponto mais importante dessa aula, né? O anti-pad ele não falhou por causa do algoritmo. O algoritmo ele é perfeito, como a gente viu, só que ele falhou também não por causa da matemática. Ele falhou por quê? Ele falhou porque um dos seus requisitos foi violado. E no momento em que reutilizamos a chave, criamos uma relação matemática entre as mensagens cifradas. No exemplo desse vídeo, vimos que essa relação pode ser explorada com estatística, com probabilidade e com conhecimento da estrutura da língua. E essa demonstração, ela mostra uma das lições mais importantes da criptografia moderna, que qual é? Que muitas vezes o problema não está no algoritmo, mas na forma como ele é utilizado. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade ao curso e nós vamos ver como resolver a inconveniência do anti-pad e como a criptografia evoluiu para tornar esse tipo de sistema viável na prática. Em breve também vamos ver mais vídeo bônus como este, tá? Sempre buscando explicar de forma simplificada, mas sempre sem perder a profundidade necessária para entender a teoria aplicada na prática. E se você tem curiosidade para aprender mais a fundo como a criptografia e a criptoanálise funcionam de verdade, não perca os próximos vídeos da série Criptografia do Zero. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdo técnico de qualidade. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixe nos comentários. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.